Mistérios da Carne, um filme antigo, um filme antigo de 2004, ou seja, um filme com mais de 20 anos, aí 21 anos, né? Que eu sempre vejo muito em perfis aí do Instagram, indicando TikTok, né? E eu, por ser mais antigo, eu ficava meio com aquela ressalva de assistir, será que é legal mesmo? E hoje eu assisti e realmente é um filme muito, muito necessário, tá? Muito indigesto, muito cru, mas extremamente necessário. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada, especialista em direito de família e dona do maior hospício da internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue, que aqui é o seu lugar. Filme em 10 é esse quadro aqui onde eu resumo o filme em até 10 minutos, ou pelo menos deveria ser em até 10 minutos, em algumas vezes eu ultrapasso, tá? Mas não chega a 20, então a ideia é que seja rápido, né? E tem spoiler, então eu sempre resumo o filme, depois eu dou a minha opinião e falo por que você deve, por que você não deve assistir, na minha opinião, que poderia melhorar, tá? E esse filme, Mistérios da Carne, para mim, ele foi muito, muito legal, tá? Eu já tinha lido alguns, muito legal no sentido de muito bem feito, muito cru, muito explícito, do jeito que eu gosto, indigesto, né? E tratando um assunto que muitas vezes a gente vê pelo outro viés, a gente fala muito do abuso sexual, normalmente feminino, né? Principalmente quando a gente fala na infância, a gente tem aí títulos muito famosos, por exemplo, Um Olhar do Paraíso, né? Que é um classiquíssimo, lindo, triste, e ele tem uma fotografia incrível, então ele, diferente desse, ele tem uma sensibilidade que ele deixa um pouco mais leve um assunto tão pesado, mas ainda assim com a carga emocional que esse assunto deve ter, Um Olhar do Paraíso, né? A gente tem Preciosa, que é um filme também de uma sensibilidade incrível, um pouco mais cru. A gente tem Miss Violence, que particularmente não é um filme que eu gosto muito, eu acho que ele é para chocar. O Miss Violence, ele já é de uma crueza, mas uma crueza suja e mal feita. No Miss Violence, eu acho que é muito assim, ele já não é que nem esse, ele é ali uma crueza só jogada na tela, não trabalha a complexidade dos personagens, mas a gente tem aí vários exemplos, tem outros também, mas esses são os que eu lembro bem, né, quando a gente fala de abuso sexual feminino. E ele trata do abuso sexual masculino, de 2 pontos de vista. Então, a gente tem os 2 personagens ali. Gente, eu sou péssima para guardar nome, tanto de atores, atrizes, quanto dos personagens, tá? Então, vamos trabalhar aqui com apelidos, tá? Então, vamos falar ali, o menininho de óculos, tá? Então, a gente tem 2 menininhos que começam a trama. Um é um menino de óculos, vamos chamar assim, e o outro a gente vai chamar de melhor jogador, tá? Então, o menino de óculos, ele inicia o filme falando ali que ele esqueceu o que aconteceu e que ele não sabe, e ele começa a completar essas lacunas desse esquecimento dele, como se ele tivesse sido abduzido, né? Então, essa trama, ela fica correndo aqui em paralelo. O outro é um menino que fica claro ali, o melhor jogador, que ele era abusado pelo treinador. E logo no começo, pelo menos eu, não sei se é porque eu tinha parte do spoiler, então por isso que eu deduzi tão rápido, mas eu acho que é bem fácil deduzir isso. A gente percebe que esse menino de óculos, na verdade, ele estava completando essa lacuna do abuso que ele sofreu como se fosse uma coisa sobrenatural, né? Uma defesa emocional que ele estava utilizando ali inconscientemente, né? Mas no decorrer, então é muito legal, porque a gente acompanha o sofrimento dele em não saber o que aconteceu com ele. E como ele desesperadamente busca uma resposta e prefere uma resposta fantástica, né, no mundo da fantasia, do que uma resposta mais real, né? E também acho legal como demonstra que são 2 mães muito diferentes, né? A mãe do melhor jogador com a mãe de óculos, né? São mães diferentes. A mãe do melhor jogador, eles deixam muito claro que ela era displicente, que ela era completamente ausente e que não estava nem aí para nada. A outra, que ela era uma mãe amorosa, mas ainda assim ela não ouvia o filho. Então, eu achei legal a forma que trabalharam as 2 mães, porque muitas vezes, e ali eu estava com um olhar como mãe, né? Eu tenho lido muito, meus filhos são adolescentes agora, né? Meu filho vai fazer 14 agora em agosto, né? Minha filha vai fazer 12 esse ano. Então, eles estão ali no início da adolescência. Então, eu estou lendo muitos livros e estou assistindo bastante coisa sobre adolescente para tentar estar um pouco
mais consciente em poder ser presente ali para eles, né? Então, não tinha como eu não ter um olhar crítico na hora que apareceu essas duas personagens. Porque nós, mães, a gente tem essa preocupação, muitas vezes, em ser uma mãe acolhedora, amorosa, mas às vezes a gente não está preparada para acolher o que o nosso filho está trazendo para a gente. Então, a gente está quase que como uma personagem de amor, mas, na verdade, é algo muito superficial. A gente não está realmente preparada para a necessidade dos nossos filhos. Eu li o livro, qual que é o livro mesmo? Ai, Geração do Quarto, né? E o livro Geração do Quarto, ele traz isso bem escancarado, que é essa questão do a gente tem que estar pronta para o que aquele adolescente vai trazer de demanda, e não simplesmente eu sou uma mãe amorosa e super legal, aí eu sigo um script, só que eu não quero ouvir o que ele quer me contar, eu não estou pronta. A gente pode não estar pronta, muitas vezes vão ter problemas que a gente não está pronta, a gente também está aprendendo a ser mãe, né? Mas a gente tem que estar aberta àquilo, e se a gente não estiver pronta, que a gente, junto com eles, busque ajuda, né? Então eu acho isso bem legal, essas duas abordagens que eles fizeram dessas personagens antagônicas, mas mesmo assim trabalhando uma mesma problemática, porque a ausência das duas, né, a ausência da preocupação real das duas atrapalhou bastante os dois adolescentes. E aí a gente tem depois como cada... E o adolescente, que é o melhor jogador, o que era o preferido, né? E isso é até legal da forma que é trabalhada ali, porque normalmente a gente sabe que os abusadores, eles usam essa narrativa de você é meu preferido. A gente sabe, né, que os abusadores, muitas vezes, eles estão inseridos nesse contexto de professor, treinador, onde eles têm muito contato com criança, né? E eles usam essa narrativa de você é meu preferido, você é o melhor jogador, você é isso, você é aquilo, para se aproximar desses meninos. E normalmente os mais vulneráveis que eles escolhem, nesse caso, o melhor jogador, que vinha de uma mãe extremamente ausente, né? E displicente também. A mãe desse melhor jogador era muito ausente e displicente. Aquela pessoa que a gente percebe que não era para ser mãe, né? Que não queria ser mãe, provavelmente deve ter sido um acidente, e é isso, ela tá ali levando a vida e tá tudo certo. E aí, então ele é abusado por muito tempo, né? Por esse e ele dá para ver que por esse motivo ele acabou adotando, né? Ele acabou moldando o seu comportamento de risco em relação ao sexo, né? Então ele passou a ser um garoto de programa, ele passou a fazer programas desprotegido, né? Então ele vive muito niilismo ali, né? Muito tipo, ele não se preocupa, né? O ator que faz ele fica até de forma bem apática, como se ele não tivesse emoção nenhuma. Eu, sinceramente, não gostei da escolha do ator, já esqueci também o nome do ator. Ai, droga. Vou colocar aqui para vocês, tá? Já vi ele fazendo papéis em filmes, tudo bem que ele estava bem no começo de carreira, já vi ele fazendo papéis posteriores em filmes comédias românticas, ele sai muito melhor fazendo comédia romântica, onde ele é o fofinho, tal, tal, tal. Ali, em tese, era para ele ser meio bad boy, então não achei uma escolha muito boa, porque essa apatia deveria existir, só que a apatia dele ali, ela parece uma apatia de, tipo, nem sei o que eu tô fazendo aqui nesse filme, tá? Então eu acho que precisava de uma carga emocional maior no papel dele. Eu acho que outro ator poderia ter desenvolvido melhor esse papel. Por exemplo, Leonardo DiCaprio no Diário de um Adolescente. Eu acho que a gente poderia até usar, assim, poderia ser o mesmo personagem em momentos diferentes ali, entendeu? Então precisaria de uma carga emocional como o Leonardo DiCaprio conseguiu fazer no Diário de Adolescente. Esse daqui ficou um pouco não tão explorada a complexidade do personagem. Eu senti isso, tá? Mas isso não atrapalhou a experiência, tá? Então continuou sendo um filme muito bom, ao meu ver. Então não achei que perdeu a qualidade por causa disso, mas poderia ter sido melhor. E aí, então esse menino, ele vive essa sexualidade problemática, né, que iniciou, na verdade, não iniciou nem no abuso, iniciou vendo a mãe transando com um namorado, e é legal a forma que é construído isso, que mostra que a mãe era, como eu falei, extremamente displicente, não estava nem aí com nada, né, então, e que essa carga emocional dele veio não só do abuso, mas de todo o resto, e aí vai desenvolvendo o filme com esses dois personagens, e no final o menino se encontra, os dois se encontram, né? Porque esse daqui não sabia, né, o que tinha acontecido, e esse daqui conta para ele, né? Ele vai buscar o melhor jogador, ele busca o melhor jogador para entender melhor, e o melhor jogador, que lembra muito bem tudo que aconteceu, conta para ele, e nesse momento parece que tem uma redenção desse personagem, que ele finalmente ele se conecta ali com a emoção dele,
e deixa transparecer que aquilo ali fez muito mal para ele, né? Por mais que ele esteja tratando ao longo do filme como não, que aquilo ali doía nele constantemente, fim do filme. Então, gente, gostei, assistam, é indigesto, não assistam se vocês estiverem no momento delicado, né? E se tiver qualquer histórico sobre esse assunto, sobre abuso, vai ter muito gatilho, então indico não assistir também. E você já assistiu o filme, o que você achou, né? Que nota você dá? Indica outro filme com essa mesma temática. Super beijo, até a próxima.